A palavra de Deus, ela fala que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Tanto os homens como os animais somos uma alma vivente, não temos uma alma dentro de nós. O que nós temos dentro de nós é o fôlego de vida, né? E quando a gente morre, a gente perde o fôlego de vida. Por isso que se a gente tapar o nariz, a gente vai perder o fôlego, ou seja, a gente perde a vida, né? E o que sai da gente não é uma alma, o que sai é o fôlego. Aqui em Mateus, em Gênesis, onde está falando sobre a criação do homem e dos animais, Deus fala. E se nós temos uma alma, os animais também iam ter uma alma, ou seja, a alma do animal vai para onde? Não. Assim como sucede os homens, sucede os animais. A gente perde o fôlego de vida e morre, né? Perde a vida. Aqui em Gênesis 1:24 fala assim, ó. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Tá vendo? Ó. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Qual é a espécie? Gado, répteis e feras, as feras da terra, conforme as suas espécies. E assim foi. Mas aqui no 21 também fala, né, que Deus criou, né? Ó, criou almas viventes que voem sobre a face da expansão dos céus. Deus criou os grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam conforme a sua espécie. Ou seja, tanto as aves, os peixes, o gado, as feras, todos os répteis, todas as coisas da terra, que Deus fala aqui, né, em Mateus 24, né? E assim foi. E aqui, ó, o homem. Agora vamos lá para o homem. Aqui no homem também, quando Deus fala, quando Deus formou o homem, ó. Né? Aqui, ó. Em Gênesis também 2:7. E formou o Senhor Deus o homem. Ó, e formou Deus, o Senhor, o homem. Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é que Deus soprou nas nossas narinas? Foi uma alma ou foi o fôlego de vida? E o homem foi feito alma vivente. Então a gente não temos uma alma. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, e também muitas pessoas confundem, né? Pensa que quando a Bíblia fala de alma, ela não está falando de um fantasma, de um algo branco que sai de nós e vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno, não. Quando nós morremos, aí fôlego de vida, nós voltamos para o pó da terra. E o que que acontece? Após isso, nós vamos ficar no pó da terra, voltar a ser terra, e nosso fôlego de vida sai. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele morreu, ele não saiu, a alma dele não foi para lugar nenhum. Saiu o fôlego de vida, Lázaro morreu, passou 4 dias morto, seu corpo já estava ali, já, né, em decomposição. E Jesus ressuscitou Lázaro com o corpo, ou seja, fez dele uma alma vivente, né? Falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo, então ele era uma alma viva. E quando ele estava morto, ele era uma alma morta. Por isso que na palavra do Senhor também fala assim, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Ou seja, quando a gente morre, a gente somos uma alma. E também quando Jesus ressuscitou, a alma dele não saiu para lugar, ele não saiu nenhuma alma, não foi para lugar nenhum. O que que acontece? Saiu o fôlego de vida, né? Por isso que ele fala, entregou a Deus o seu espírito. E ele morreu, né? E ele foi, né, lá para, a Bíblia não fala, né? Ele ficou na sepultura, né? E com 3 dias ele ressuscitou, com o corpo todo. Por isso que quando eles foram lá, não encontraram o corpo dele, porque ele saiu vivo. E quando os discípulos tocaram nele, né? Ele estava vivo, em carne, né? Em corpo. Então, isso nós somos também do mesmo jeito. Quando nós morrer, que a palavra do Senhor fala que vai ter 2 ressurreições, né? Vai ter a ressurreição dos salvos, né? A palavra de Deus fala assim, bem-aventurado, né? Aqueles que não tiver parte com a segunda morte, ou seja, nós, as pessoas que morrer, elas que serem condenadas e as salvas. Terá a primeira ressurreição dos justos, que são os salvos, né? E vai ressuscitar do pó da terra.
e vai subir, né? Apenas vai ser, o corpo vai ser transformado assim em santo, né? Todo pecado sairá, né? Quem tiver deficiência, essas coisas vão sair sãos. E após 1000 anos, né? Vai ter a ressurreição dos ímpios, que vão ressuscitar também, igualmente Lázaro, com o corpo igualmente, né? Vai sair com carne, corpo, osso e tudo. E essas pessoas serão, né? Que vai ser julgada, que vai vir o fogo do céu e os consumirão. Ou seja, esse é o dano da segunda morte. Então, essas crenças são coisas que o homem criou, né? Através de espírito maligno, né? Que deu essa ideia aí, a serpente que falou que certamente não morrereis, mas Jesus fala que a gente vai, morrerá, né? Então, tem outros estudos mais profundos. Se você tiver interesse, né? A gente pode até mostrar na palavra de Deus onde está escrito todos esses assuntos que eu falei. Então, não acredite que tem uma alma, que a pessoa morrer, vai sair uma alma, vai para o inferno, outra alma vai direto para o céu, outra alma vai para o purgatório, outra alma fica vagando por aí, andando, visitando a pessoa, falando. Quando aparece um espírito em forma de uma pessoa, é um demônio. Não é a pessoa, porque a pessoa não vai sair para lugar nenhum. Morreu, sai o fôlego de vida e o corpo se torna pó, né? Tanto faz se queimar, se cremar, se morrer, onde morrer vai se tornar, virar pó novamente. E quando Jesus voltar, vai ressuscitar, né? Um corpo glorioso. Quando fala corpo glorioso, não é que vai ser uma alma, um espírito, não. Corpo glorioso é um corpo santo, sem pecado, né? Um corpo perfeito, sem mancha, sem ruga, sem cabelos brancos, essas coisas assim, né? Sem envelhecer. Um corpo novo, sadio, saudável, limpo e puro, tanto do pecado, né, como de outras coisas. Esse é um estudo, né? Um pequeno estudo aí. E se deseja conhecer mais a palavra de Deus, né? A gente da Igreja Adventista, a gente dá estudos bíblicos. E é de acordo com a palavra de Deus.